ser prestados pelo Estado. Senador, o senhor que foi deputado constituinte, a nossa Constituição, eu lembro do deputado Ulisses Guimarães sempre falando que a cidadania acontece no município. A nossa Constituição cidadã, então, atribuiu ao município uma série de responsabilidades. Na época também não houve ambiente para se prever uma dotação orçamentária para que o município pudesse realmente prestar esse serviço. O que aconteceu na nossa formação, da elaboração da nossa Constituição, que houve esse descompasso? Não, naquele instante até que se conseguiu, em alguns aspectos, fortalecer os municípios no aspecto tributário. Ocorre que o movimento seguinte por parte do governo federal, e aí é uma crítica a todos os governos da Constituição para cá, encontrou um mecanismo através das contribuições, que não são partilhadas com estados e municípios, de fortalecer sua arrecadação. Então, toda vez que o governo quer fazer algum tipo de incentivo, de concessão fiscal, o faz através dos impostos que são partilhados com estados e municípios. Regime automotivo, por exemplo, houve em crise internacional. O governo tende a fazer um pacote de medidas provocando redução de impostos e isenções, em alguns casos, naquilo que é partilhado com estados e municípios. E não mexe nessa ponta de cá, que são as contribuições, que não são divididas, que ficam exclusivamente com o governo federal. Então, a Constituição criou um modelo que estava bem concebido de fortalecimento desta unidade federada, que é o município, lembrando que o município só passou a ser ente federado a partir de 88, porque até então a nossa federação era formada apenas pela União e pelos estados. Então, a primeira grande mudança nesse aspecto foi o reconhecimento dos municípios como ente federado. E criou-se um modelo onde os municípios poderiam ter um mínimo de autonomia para as suas receitas. E algumas cidades do Brasil têm receitas que são suficientes para tocar a sua realidade e seus desafios. O problema é que o país é imenso, possui uma desigualdade regional ainda enorme. Dentro da minha região, o Nordeste, a desigualdade intrarregional ainda é mais preocupante, porque nós temos dois Nordestes, um Nordeste úmido, que tem uma economia dinâmica, que cresce, que se desenvolve. E o Nordeste semiárido, e eu tenho um olhar muito atento para esse Nordeste semiárido, que não consegue ter essa economia dinâmica. Portanto, o governo federal encontrou uma vereda, um caminho para driblar, né, numa expressão figurada, aquilo que o Constituinte estabeleceu como fortalecimento da unidade federada município, através das contribuições, o que enfraqueceu também a própria situação dos estados. Pacto Federativo Novo significa reforma tributária? Tão somente? Ou o que mais implica nessa? Não, a reforma tributária seguramente é uma das pilastras fundamentais para que nós possamos permitir que funções que são eminentemente municipais, é aquela velha história, isso é um lugar comum, eu vou usar aqui um bordão, mas é uma verdade. O cidadão, a cidadã, ela vive e mora no município. O município é o que é de real na vida das pessoas. Ali estão os problemas do dia a dia. Se este ente federado municipal não tem a capacidade de responder os problemas do cotidiano e dependem, em algum momento, do Estado e, na maior parte das vezes, da União, para, por exemplo, promover um transporte escolar, para oferecer uma merenda de qualidade às crianças, seguramente essa lógica que termina abrindo espaço para a corrupção, para a ineficiência, para o desperdício do dinheiro público, não terá a capacidade de resolver o problema na ponta. Tanto é que nós estamos no tema educacional, e eu sou membro titular da comissão. O Brasil avançou sob o aspecto quantitativo, melhor dizendo, isso é inegável, mas no aspecto qualitativo, a nossa educação ainda é muito precária. Por quê? Insisto, o desenho, o layout do país está errado. Desbarramos de novo na questão do Pacto Novamente no Pacto Federativo. Quando você vai para o SUS, que é um modelo também preconizado na Constituição de 88, e é um modelo inovador e ousado. São poucos os países no mundo que tiveram a ousadia de montar um sistema único de saúde. E nada mais unitário do que um sistema único de saúde. Nada mais unitário do que um sistema único de assistência social, um sistema único de segurança pública. Então, o país é uma federação que, na prática, atua e trabalha como um país unitário, com poderes concentrados na mão do governo federal da União.
Senador, infelizmente nosso assunto está interessante e o nosso tempo terminou. Então eu vou terminar a nossa entrevista pedindo ao senhor que volte para a gente dar continuidade a essa complexa questão do Pacto Federativo. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço a oportunidade. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br/TV.